Jesus ele começa ilustrando acerca daquilo que é novo. Jesus ele fala que não se pode derramar vinho novo em odres velhas. Aleluia. Jesus ele começa, antes de chegar no ambiente aonde Jairo está, ele fica falando sobre o novo. E sobre o novo Jesus sabe do que está falando. Sabe por causa do quê? Porque o próprio João Batista, quando estava no deserto, e qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos por causa da ira de Deus. Mas quando Jesus chega, João Batista ele se depara com Jesus. E quando João Batista se depara com Jesus, ele começa a dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era João dizendo assim: eu vim para esse mundo para abrir o caminho para o Messias chegar. Eu vim para este mundo para abrir o caminho para que o Messias viesse chegar. João pregava um arrependimento. Por quê? Porque deveria se arrepender. Por quê? Porque não tem como nós recebemos algo novo sem que venha ter arrependimento. Não tem como nós adquirir algo novo sobre a nossa vida se nós não viermos verdadeiramente receber aquilo que é novo. Era só um pregando no deserto, era só um ministrando no deserto, e lá estava Jesus aparecendo. E é muito claro que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no mesmo momento a Bíblia diz que quando Jesus estava ali sendo batizado por João, a voz socorre e diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Era Deus falando assim: ei, enquanto vocês estão perturbados, enquanto vocês estão preocupados, enquanto vocês estão se levantando para o ministério de João, eu já estou levantando um que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ele vos batiza com água para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. E nesta noite Deus vai começar a batizar pessoas. Mas o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que no tempo de João Batista já pregava arrependimento. Para que ele pregava arrependimento? Para aqueles sacerdotes daquele tempo, para aqueles que já conheciam a lei, para aqueles que estavam desviando o povo de Deus, para aqueles que estavam indo contra as leis da vontade de Deus. As leis dadas por Moisés foram boas, mas chegou um tempo em que os sacerdotes se corromperam, os levitas foram levados, e ao mesmo tempo Deus olha lá do alto, envia o seu Filho amado Jesus Cristo com um propósito. João capítulo 1 versículo 12, a Bíblia diz: a todos quando recebesse, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, talvez eles não tinham poder, mas através do Filho Jesus eles começariam a receber esse poder. Poder para quê? Poder para louvar. Poder para quê? Para glorificar. Poder para quê? Para ter acesso àquilo que é novo. Poder para quê? Para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. Poder para quê? Para que o nome do Senhor viesse ser exaltado. Poder para quê? Para que o Evangelho do Senhor viesse ser proclamado. E nesta noite não vai ser diferente. Tudo que João fez para que Jesus viesse ser entronizado. Tudo que Jesus começa a entronar. Ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É por isso que nós olhamos para o ministério de Jesus. Jesus ele passa boa parte do tempo, ele passa na capitania com José. Boa parte do ministério de Jesus ele teve que se esconder, mas era chegado o tempo do novo chegar. E se você crê que este novo está aqui, você dá o melhor glória a Deus, o melhor aleluia. Por quê? Enquanto você abre a tua boca nesta noite, Deus começa a te renovar. Deus começa a fazer alguma coisa em favor da tua vida. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós podemos contemplar
após o batismo, o Espírito Santo do Senhor leva Jesus para o deserto. E a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. Ali veio o tentador. E lá Jesus mais uma vez vence pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ministério não é sobre mim. Aleluia, Deus. Eu estou querendo dizer que ministério não é sobre pessoas. É sobre Jesus. É sobre o Pai. É sobre o Espírito Santo do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção, que foi quando Jesus recebeu o Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo leva ele para o deserto. No deserto, esse mesmo Espírito Santo, ele vence Satanás diante de toda a tentação que ele posta. E a partir daí nós podemos olhar o ministério de Jesus com amplitude. Porque quem não consegue vencer o ministério no tempo de deserto, não tem um bom ministério bem sucedido. O próprio Filho de Deus passou pelo deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel passou pelo deserto e murmurou, reclamou. Mas o Filho de Deus, ele passou por esse momento de deserto. Esse deserto foi um deserto individual. Esse deserto foi um deserto em que ele mesmo sendo Filho de Deus, o próprio Espírito Santo leva ele para o deserto. Para quê? Para ser tentado, mas também para vencer Satanás e todos os agentes que viessem se levantar diante do ministério que lhe foi imposto. Meu Deus, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todo deserto que você está enfrentando hoje, todo momento que você está vivendo hoje, toda circunstância que você está vivendo hoje, Deus está te preparando para te dar um ministério com amplitude. Deus está te preparando para que o Espírito Santo do Senhor, aonde você colocar a planta dos pés, o ministério de Aleluia vai ser bem sucedido para a honra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Mas tem algumas pessoas que não conseguem vencer nesse deserto. No deserto reclama, no deserto murmura, no deserto fica preocupado. Nós somos chamados para viver na dependência do Senhor. Nós somos chamados porque a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quantas pessoas não estão sendo guiadas pelo Espírito? Quantas pessoas estão sendo deixadas se levar pela carne? Quantas pessoas estão se deixando se levar pelo momento? Quantas pessoas estão se deixando se levar pela emoção? E a Bíblia diz que Jesus chega com o Espírito Santo, ele desce as partes mais baixas dessa terra. E a Bíblia diz que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Se tiver alguma ovelha perdida nesta noite, hoje é noite de Cristo Jesus passar sobre a tua vida. Hoje é noite de Cristo Jesus passar e não passar em branco na tua história. Hoje é noite do Espírito Santo do Senhor te trazer de volta. João Batista teve que enfrentar os religiosos da época e pregar o evangelho do arrependimento. E o próprio João Batista pregava para eles e dizia para eles se arrepender, raça de víboras. Mas agora no ministério de Jesus também, Jesus já estava preparado, cheio do Espírito Santo. Jesus inicia seu ministério, e é por intermédio desse ministério Jesus está passando. Jesus ele chama 12 pessoas, 12 homens, e alguns deles estavam com ocupação de pescadores. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus fez com que aqueles homens viessem largar tudo e viessem seguir Jesus, e viesse caminhar com Jesus, e viesse verdadeiramente serem discípulos de Jesus.
Aonde ele passava, parecia que os discípulos já eram tão íntimos de Jesus, que eles largavam tudo para seguir Jesus, para caminhar com Jesus, para andar com Jesus, para pregar o Evangelho de Jesus. E o mais interessante, que diante do ministério de Jesus, esses 12 homens passaram a caminhar lá do lado de Jesus, passaram a ser ensinados por Jesus. E o mais interessante, que chamavam Jesus de mestre, que chamavam Jesus de rabi. E parece que já conheciam Jesus, parece que já havia muito tempo com uma grande intimidade com Jesus. E o que me chama a atenção é que o que faz um homem e uma mulher largar tudo para seguir Jesus, se não for pelo Espírito Santo de Deus? O que faz um homem se arrepender dos seus pecados, se não for do Espírito Santo de Deus? O que faz uma mulher largar tudo que tem para servir a Jesus, se não for pelo Espírito Santo do Senhor? Lá está Jesus caminhando, ensinando. E o interessante é que ele falava, os discípulos obedeciam. Jesus caminhava e uma grande multidão seguia Jesus. No meio dessa multidão havia os seus discípulos. No meio dessas multidão havia pessoas sedentas e sedentas para ouvir a palavra que ele tinha a oferecer naquele tempo. No meio daquela multidão havia homens e mulheres, crianças, que deixavam tudo para começar a caminhar ao lado de Jesus, para começar a receber algo da parte do Senhor Jesus. Mas no meio também desse mesmo momento em que Jesus está ministrando a palavra, ensinando, havia no meio da multidão também religiosos, havia também no meio da multidão fariseus, havia no meio da multidão pessoas a todo tempo tentando tramar contra o ministério de Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção, que no lugar onde tem religiosos, tem pessoas sedentos e sedentas para ouvir a voz do Senhor. Ele vai a sério. Aonde tem religioso, também tem íntimos. Aonde tem perseguidores, também tem íntimos. Aonde tem calúnia, defamação, perseguição, tem também gente íntima de Deus, que são perseguidas não pelaquilo que é, mas pelaquilo que Ele é na sua vida, pelaquilo que o Espírito Santo de Deus é na sua vida. Talvez na sua casa, aonde você colocar a planta dos pés, está incomodando o Satanás. Por quê? Porque você não está sozinho, você está cheio e cheia do Espírito Santo. E por estar cheio e cheia do Espírito Santo, o diabo tem tentado de todas as vezes tentar te calar, tentar te parar, tentar mostrar você desistir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O mesmo Jesus que eu estou pregando aqui, que quando levantou para levantar os discípulos, é o mesmo Jesus que te levanta nesta noite. Certa feita, a Bíblia diz que certa feita havia uma grande multidão. E essas pessoas não queriam apenas ouvir Jesus, mas elas queriam também ser alimentados fisicamente. E a Bíblia diz que ao ver aquela grande multidão, os discípulos olharam para Jesus: Senhor, manda despedir este povo. Por quê? Porque nós não temos o físico para lhe oferecer. Glória. A Bíblia diz que foram procurados ali alimentos para que viesse oferecer àquela multidão. A Bíblia diz que havia um menino
que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Esse menino não era um discípulo. Esse menino não era alguém que Jesus chamou. Mas ele era um menino que entendia que aonde tem espiritualidade, precisa também ter o físico. Ele mandará a vassoura. Por quê? Porque muito no início do ministério de Jesus, o que Satanás tentou fazer contra Jesus, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede. Satanás, ele quis falar para Jesus: transforma, aleluia, Aleluia. essas pedras em pão. Aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ao mesmo tempo eu entendo que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e faz a primeira multiplicação. E no meio dessa multiplicação, os discípulos tiveram que organizar, colocar as pessoas sentadas. A partir daí foram depositados na mão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se levanta ao Pai e dando graças ao Pai, ao mesmo tempo veio a providência para aquela grande multidão que estava sedentos e sedentas pela palavra, sedentos e sedentas de fome. Ele vai a cega, e não vai ser diferente nesta noite. Aquilo que você colocar na mão do Senhor nesta noite, o Senhor vai levantar aos céus, dando graça, e vai trazer multiplicação para a tua vida, vai trazer multiplicação para a tua família, vai trazer multiplicação para o teu ministério, vai trazer multiplicação no teu trabalho, vai trazer multiplicação na sua casa, vai trazer uma grande providência. Só quem crê em providência do Senhor, nesta noite é noite de providência. Ei, você que trouxe aqui um problema, ei, você que trouxe aqui uma dificuldade, ei, você que entrou aqui pedindo uma resposta de Deus, coloca nesta noite na mão do Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai a cega. Eu já posso sentir a presença dele aqui, eu já posso sentir a graça dele, e só quem crê começa a adorar. Pastor, Jesus ministrando a palavra, sempre havia no meio um religioso, sempre havia no meio alguém querendo pegar o ministério de Jesus, querendo destruir o ministério de Jesus. Só quem é discípulo de Jesus nesta noite, te prepara, alabai. Te prepara, porque uma unção vai descer nesta noite. Essa unção é uma unção diferente, irmãos. Sabe por causa do quê? Deus está preparando a igreja. Deus está preparando a igreja para se encontrar nos ares. Mas antes de se encontrar nos ares, olha a grande perseguição do inferno que está se levantando também. Olha também quando a situação está acontecendo. Então você entende nesta noite que quem tem a unção do Espírito Santo sempre será perseguido, sempre será caluniado, sempre será defamado, sempre tem alguma coisa a mais. Jesus sendo íntimo, teve que se lidar até com perseguições dentro da sua própria família. Aleluia. Jesus sendo íntimo, teve que enfrentar várias situações e afrontas diante dos seus próprios irmãos. Jesus, como íntimo, teve que enfrentar homens que se levantavam e diziam que aquilo que Jesus operava com sinais e prodígios, curas e milagres, não era feito por o Espírito Santo, era feito por Beelzebul. Mas Jesus não parou. Jesus não parou. Jesus não parou. continuou o seu ministério. E o que mais me chama a atenção, sabe o que é?
E já vou ministrar essa palavra. O que mais me chama a atenção que Jesus estava fazendo a vontade do Senhor. Todas as vezes os fariseus se levantavam, todas as vezes alguém se levantava para tentar destruir. Mas olhando para o texto de Mateus capítulo 9, lá está um homem chamado Jairo. Esse homem era um líder religioso, esse homem era o príncipe da sinagoga, esse homem era alguém que tinha fama, poder, status, esse homem era alguém popular naquele lugar, esse homem era alguém que todas as pessoas olhavam e diziam: ali vai o homem de Deus, ali vai alguém que verdadeiramente tem Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz que um dia a morte chega na vida da filha de Jairo. Então sabe o que acontece sendo ele líder religioso? Ele foi procurar alguém que poderia mudar a sua história, ele foi procurar alguém que poderia mudar a sua vida, ele foi procurar alguém que poderia verdadeiramente mudar o seu cativeiro. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Não importa quantos religiosos se levantam, não importa quantas pessoas se levantam, só que é íntimo nesta noite. Levanta a tua mão para cima, começa a glorificar o nome de Jesus. Levanta a tua mão para cima, e Deus está falando: eu estou levantando um exército, eu estou levantando um povo, eu estou levantando uma nação totalmente diferente, que vai vencer as trevas, que vai vencer os agentes, que vai vencer a religiosidade, que vai vencer todas as coisas. Sabe por causa do quê? Porque o Espírito Santo do Senhor está sobre a tua vida. Ele é mais sábia, está sobre a tua vida. Uma coisa é tocar em mim, uma coisa é tocar em mim, mas outra coisa é tocar no Espírito Santo. Uma coisa é falar mal de mim, mas outra coisa é falar daquele que me usa. Uma coisa, ele é mais sábia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Vai entrar dois anjos com bolas de fogo sobre esse lugar. Vai nascer, ele é mais sábia. Uma grande bola de fogo vai entrar sobre esse altar. Ele vai assumir que ele é mais sábia. Deus me fez saber, pastor, que Deus vai colocar 3 condenações ainda quando chegar em março de 2024. Toma posse em nome de Jesus. Vai ser. Elevaia. Alabaia. Março de 2024. Elevaia. Março de 2024. Elevaia séria. Deus vai colocar. Elevaia séria. Elevaia súbia. Santo Deus de glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Sobre Jairo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Jairo teve que largar a religiosidade. Talvez na vida de Jairo ele tinha que sair escondido para ninguém ver, porque se ele aparecesse e eles descobrissem que ele foi até Jesus, ele perderia a carteirinha de membro. Ele era excluído da sinagoga, ele era excluído do ministério. E o mais interessante, sabe o que é? Que dentro da casa de Jairo havia sua filha com 12 anos de idade. Tudo para fazer projetos entre famílias. Tudo para que os sonhos, concretizações, realizações viessem a acontecer na sua vida. E Jairo contemplou. Aleluia. Além de contemplar, olha para cá, igreja. Além de Jairo contemplar, aleluia, sua filha morta, pior do que, pastores, aleluia, pior do que encontrar a filha morta, glória, é saber que quem está dentro da casa não pode fazer nada. Pior do que Jairo encontrar e saber que a sua filha estava morta. Umas traduções dizem que estava moribunda, estava morta. A Bíblia diz que lá estavam alguns dos fariseus, alguns dos religiosos dentro da sua casa. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles já estavam esperando o enterro. Aleluia. Eles já estavam espalhando na cidade. Aleluia, Deus. Jairo ficou doido, ele saiu doido de casa.
e a sua filha ficou dentro de casa morta. Engraçado que quando o recurso que Jairo tinha, ele tinha carteirinha, ele tinha status, ele tinha fama, ele tinha poder sobre a sua sinagoga e sobre os príncipes que estavam lá, mas não tinha poder para reverter aquele quadro, mas não tinha poder para reverter aquela situação, mas não tinha poder para mudar a história que estava sendo interrompida. Sabe o que me chama a atenção? É que Jairo foi até de Jesus, ele caminha, mesmo as pessoas olhando para ele e dizendo: Jairo, não vai para lá que você vai perder. Aleluia. Jairo, ele vai. Aleluia. Fica dentro da sua casa um problema mal resolvido, uma família chorando, os amigos, a família. Eu quero falar isso aqui para os amados irmãos. Glória a Você Deus. sabe onde é que a gente conhece se nós temos amigos ou não temos? Aleluia. Na hora da dor. Na hora da alegria está todo mundo batendo as costas e dizendo: estou contigo. Aleluia, Deus. Estou contigo até o fim. Aleluia. Na hora da alegria, na hora dos churrascos, das festas, está todo mundo dizendo: eu sou contigo, nunca vou te abandonar, nunca vou desistir de você. Mas na hora da morte, é uns desesperados e outros propagando aquilo que não é propagar. Mas o que me chama a atenção é que os religiosos não pararam, Jairo, de ir atrás daquele que tinha intimidade. Ele vai a sépia. Os religiosos não pararam, Jairo, de buscar o seu milagre. E nessa noite não vai ser diferente. Não vai ser os religiosos que vai fazer você perder a sua bênção, que vai fazer você perder a sua cura, que vai fazer você perder o seu milagre, que vai fazer você perder aquilo que você recebeu no culto de ontem, que vai fazer você perder aquilo que você recebeu hoje. Aleluia. Glória a Deus. Os religiosos atuam de duas formas, pastor: Glória a Deus. na presença de quem tem intimidade e na ausência daquele que tem intimidade. Na presença para tentar propagar, na ausência para tentar queimar. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Que todo aquele que na ausência, na presença ou na ausência tenta te queimar, vai ter que verdadeiramente ter encontro com Cristo Jesus. Tomara que aqui não tenha religioso, mas tenha íntimo nesta noite. Tomara que nesta noite, neste lugar, não tenha religioso, mas tenha íntimo nesta noite. Por quê? Porque se tiver religioso para falar do culto, para falar do que aconteceu, para falar daquilo que está acontecendo, você não vai receber o que Deus vai derramar nesta noite. Mas se você é íntimo nesta noite, vai recebendo o Espírito Santo, vai recebendo o Espírito Santo, vai recebendo a glória de Deus, vai recebendo a unção do Espírito Santo, vai recebendo o fogo do Espírito Santo, vai descendo sobre a tua vida. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 18. Jairo se encontra com Cristo. Aleluia. E quando ele se encontra com Cristo, ao mesmo tempo se depara uma mulher, há 12 anos, praticamente, com um problema. Todos os recursos que ela tinha, dinheiro que ela tinha, ela gastou para resolver o seu problema. E mais, o problema dela era tão mais grave, sabe por causa do quê? Porque enquanto Jairo tinha poder, recurso, e foi até Jesus, aquela mulher não tinha recurso nenhum mais. Mas quando a Bíblia diz, quando Jairo estava falando, aquela mulher olha para Jesus no caminho e diz assim: se eu somente tocar na veste dele, serei curado. Se eu somente tocar nas vestes dele, serei curado. E a Bíblia diz que quando aquela mulher ela toca nas vestes de Jesus,
ela toca nas vestes de Jesus. Ela toca nas vestes de Jesus. Ela enfrentou os religiosos. Ela enfrentou o seu problema. Ela enfrentou as barreiras que ela tinha, porque ela, como impura, não poderia chegar próximo da multidão, porque seria apedrejada. Mas aquela mulher, ela rompe todos os recursos, ela rompe todas as barreiras, ela rompe todas as situações que ela iria passar, e ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca na veste de Jesus, a mesma virtude que Jairo queria, a mesma unção que Jairo queria, o mesmo poder que Jairo buscou, aquela mulher sentiu na mesma hora, e aquela mulher foi curada. E nesta noite não vai ser diferente. Só quem veio aqui nesta noite, ele vai a sábia, vai ser curado, seja curado. Mas toque nas vestes de Jesus, 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 porque nas vestes dele tem virtude. Sabe qual é a virtude? É a virtude do Espírito Santo, é a virtude do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é o poder e a unção. Aleluia. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glórias! Glória a Deus. E não é diferente nesta noite. Não importa o problema que você chegou até aqui, leva o teu problema até Jesus. Se você não conseguir chegar perto de Jesus, mas toca ele. Ele mandará uma súbia. Se você crê neste Jesus, enquanto eu estou orando aqui, Deus está visitando famílias, Deus está visitando lares, Deus está visitando casas. Ele vai a séria. Há pessoas aqui, pastora, que vai começar a testemunhar. Há pessoas aqui que há muito tempo está lutando para ver o marido, o filho, a família na casa do Senhor e até hoje não conseguia. Mas assim diz o Senhor nesta noite. Hoje o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui para resolver o seu problema. Ele está aqui para você receber a tua milagre, a tua vitória nesta noite. E só quem